destaque. Cláudio Rezende, a SAF do Galo. Como é que tá, Cláudio? Tá muito próxima? Boa noite. No dia 20, os conselheiros do Atlético já estão convocados para uma reunião extraordinária e, na verdade, vai poder votar de forma online também, assim como já aconteceu no Atlético na última votação, que foi para a venda da metade final do Shopping Diamond Mall. Para o conselheiro do Atlético, então, a informação é a seguinte: dia 20 de julho, a partir de 8 horas da manhã, vai ficar aberta a sessão até o dia seguinte, dia 21, 18 horas. Serão 2 dias para todo mundo ter condições de votar. E no caso da SAF do Atlético, é necessário 2/3 de votos, né, favoráveis para a aprovação da SAF. Hoje o conselho é formado por 420 pessoas, sendo assim necessário para esta aprovação 274 votos. Para o molde, né, que foi apresentado na última reunião, a associação ficaria com 25% e a SAF, composta por empresários mineiros, por um grupos de investimentos, 75%. Passando no conselho em agosto, já o Atlético virando SAF, com injeção aí de uma quantia considerável, um valor bem elevado de 600 milhões de reais inicial para a SAF do Atlético, cada vez mais realidade. Maravilha, Cláudio Rezende. Sobre essa questão da SAF, a gente vai ver nas redes sociais, vai ver nas discussões, algumas coisas têm razão, outras coisas nem tanto. É natural que o torcedor questione, porque isso é parte do processo democrático de discussão. Agora, quando a gente parte para fazer conta no processo, e formação de uma SAF, a formação de uma empresa é feita com conta, eu vou pegar só uma frase dita ontem pelo Ronaldo, no caso do Cruzeiro, quando ele foi entrevistado pelo Mano Brown. Pelo Mano Brown, obrigado. Perguntado para ele o seguinte: Ronaldo, você não pagou barato? Ele falou o seguinte: olha, o negócio não é o que eu paguei, o negócio é o risco que eu assumi de uma dívida de 1 bilhão, que é muito próximo da realidade dessa questão do Atlético. Não é só o que está sendo colocado, é o que está sendo assumido de dívida e de passivo do clube. Ele fala, poxa, mas o passivo do Atlético é um passivo gerado por essa diretoria. Não é verdade. Por um motivo muito simples. Eu fiz questão, para poder dizer isso, eu fiz questão de ligar para uma fonte do Atlético. E eu falei, olha, me dá um recorte histórico aí de dívida do Atlético. De evolução de dívida do Atlético. E aí deixa eu até pegar aqui, porque como com número não pode brincar, perguntei para a pessoa o seguinte: vamos pegar um recorte histórico, uma década, 10 anos atrás, porque não adianta falar de dívida de 20, de 30, de 50. Quando eu nasci já falava em dívida do Atlético, eu cresci a vida toda vendo do Atlético, do Flamengo, Cruzeiro lá atrás teve, depois arrumou, depois bagunçaram de novo. Desde que o mundo é mundo, o time de futebol é endividado. Aliás, contar um parêntese para contar uma história legal aqui do nosso querido Vila Nova. O meu amigo João Bosco, ex-presidente do Vila, fala o seguinte: o Vila é o único time que deve desde a fundação, porque no livro de ata, escreve a ata de fundação e lá no rodapé, este livro custou tantos cruzeiros, dívida a ser paga com o presidente fulano de tal. Então o Vila já foi fundado endividado, né? Então essa é a realidade do futebol brasileiro. E aí eu pedi para essa pessoa um recorte histórico de um período de 10 anos. A dívida do Atlético há 10 anos era de aproximadamente 560 milhões de reais em dívida oficial. Aquilo que está ali. Fora um monte de caixote, como gosta de falar do Ronaldo, fora dos esqueletos na gaveta, né? Ficou os esqueletos na gaveta do que foi chamado na reunião do Conselho do Atlético de contabilidade das lojas americanas, né? A dívida beirava 900 milhões de reais. Mas pegando só o que era oficial, dos 560 milhões, que era a dívida há 10 anos atrás, no Atlético, se você colocar um juros de 1,3% ao mês, e a gente sabe que 1,3% é juros para quem tem situação econômica e fiscal saudável, não é dívida para time, não é juros para time de futebol endividado, mas vamos pegar aqui um juros baixo de 1,3% ao mês,
essa dívida corrigida para hoje seria de 2 bilhões 120 milhões de reais. Nossa. 2 bilhões 120 milhões de reais, a dívida do Atlético de 10 anos atrás, corrigida a 1,3% ao mês até hoje. Então vamos pegar uma outra conta. Vamos arredondar essa conta aqui. E aqui agora quem faz a conta sou eu. Se você tem uma dívida de 2 bi de reais, tá? E coloca 1% de juros ao mês, você tem um acréscimo de 20 milhões a cada mês de juros. E aqui eu não vou nem colocar a partir daí os juros sobre juros, não. Só vou colocar os 20 milhões como se o clube tivesse ali sendo gerido, administrado e todo mês pagasse esses juros ali para não deixar engordar mais a conta de 20 milhões. O Atlético pagaria ao ano 240 milhões. A receita do Atlético é de aproximadamente 400 milhões. Então, quando você tira aí 240 milhões de 400 milhões, sobram 160 milhões. Aí eu faço uma pergunta simples. Dá para um time como o Atlético ser competitivo com 160 milhões, Nath Fiuza? Difícil. Dá para ser competitivo? Ah, não dá. Não dá. Então eu faço uma outra pergunta. O Atlético tem uma receita de 400 milhões por ano. Esse ano, com números que foram dados pelo Bruno Musi numa entrevista semana passada, que você participou aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, o Atlético ainda corre o risco, a essa altura do campeonato, de fechar o ano com mais 50 milhões de dívida. Você lembra que ele disse isso? Então, peraí. Se você tem uma receita de 400, se você tem 260 de juros para pagar todo ano, te sobra 160 para fazer futebol. Aí chega alguém para querer investir dinheiro, assumir a dívida. Alguém acha que é possível, numa condição dessa, você ter receita para remunerar o dinheiro colocado? É difícil, muito difícil. Então, gente, é fácil explicar com lógica, com raciocínio, com conta. Por que é difícil vir fundo americano, vir fundo árabe, vir fundo europeu? E aí, é muito fácil falar o seguinte, não, que a gente vê isso toda hora, né? Tratando aqui com muita clareza. É ação entre amigos, tá vendendo de um para o outro, piada do Chaves, que é ele vendendo para ele mesmo. É só fazer conta. Da onde que vai tirar? Com um clube que herda lá de trás, aí pegamos uma dívida histórica, pegando um recorte de 10 anos para trás. Uma dívida que, se fosse corrigida, só a oficial, fora os esqueletos na gaveta, fora transferban, fora um monte de coisa, que nós vimos depois quando foi feita a auditoria, por exemplo, no Cruzeiro, tanto de coisa que surgiu. Você tem uma dívida que te custa 240, 250 milhões de reais por ano. Achar que dá para fazer futebol competitivo igual o torcedor cobra. Se manter disputando título brasileiro, Copa do Brasil, participando e disputando Libertadores, que alguém vai conseguir fazer time competitivo, pagar 240 milhões de juros de dívida ao ano e ainda achar que é um grande negócio para essas pessoas que estão investindo e que essas pessoas vão tirar um lucro maravilhoso disso. É difícil, é negar a matemática financeira, gente. É negar a matemática financeira. Então, para dizer um negócio com muita sinceridade, esquece quem está participando. Esquece. Tem que agradecer muito a qualquer pessoa que quiser participar, como nós dissemos aqui várias vezes, que tem que agradecer muito ao Ronaldo, que teve a coragem de assumir um passivo de 1 bi. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido um pouco pior também? Poderia. O caso do Atlético poderia ter alguma coisa melhor? Poderia. Poderia não ter nada também? Poderia. E acho que em ambos os casos, tanto o caso do Atlético, quanto o caso do Cruzeiro, quanto o caso da maioria das SAFs feitas até aqui, porque SAF só foi feita no Brasil até hoje por quem tem problema grave financeiro. Há de se ter um reconhecimento a quem tem coragem de colocar o seu patrimônio pessoal em risco para fazer uma operação dessa. Porque até outro dia,
Quando não pagava banco, quando não pagava FIFA, quando não pagava transfer banco, quando não pagava jogador, quem respondia era a associação. Aí era o que a gente via. Ah, penhora de sede, penhora de taça, penhora disso, penhora daquilo. A partir de agora, não. É penhora dos bens pessoais de quem se tornou sócio. É matemática financeira. Eu não consigo entender como que alguém pode achar que numa operação dessa ainda há de ser um grande negócio para alguém ganhar muito dinheiro com isso. Então... E tem um detalhe importante, já que a gente está falando de futebol, né? Esportivamente, é claro que tem muita coisa para acontecer nesse processo, cada um com as suas características, foram iniciativas vitoriosas, né, João? Você imagina o Atlético, diante desse cenário, ganhar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro... E construir um estádio. Né? Também construir um estádio. Né? Com adversários tão poderosos financeiramente, né, concorrendo. Porque a dívida que corrigida a 1,3% de 10 anos atrás, de 2013, a dívida corrigida em 1,3%, ela estaria em mais de 2 bi. Ela está em 1.800 e a gente tem dentro desse 1.800 um CRI de 400 milhões, que é uma carteira de crédito imobiliário do estádio, para um estádio que foi construído e que vale 1 bi também e que vai gerar receita para o clube. Então, a dívida, se corrigida por índices absolutamente normais, ela é menor do que era há 10 anos atrás. O clube que não tinha estádio passa a ter estádio e ainda ganhou no meio do caminho disso um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa. Como o Cruzeiro também diminui a folha de salário quase que na metade com a chegada da SAF, deixa a marca Cruzeiro muito mais valiosa e ganha o título da Série B. Agora, acho que também pode acontecer outras coisas. O Atlético tem uma torcida grande, às vezes aparece alguém e fala o seguinte: não, esse negócio aí tá muito ruim, tá mal feito, é péssimo pro Atlético. Eu tenho uma proposta aqui muito melhor. Tá aqui, uma proposta de um sheik árabe, de um magnata russo, né, de um sei lá quem, tá aqui, ó. O problema é o risco, né? O problema é o risco que quase ninguém quer assumir. E o Ronaldo sempre, todas as vezes que dá entrevista e fala sobre a SAF do Cruzeiro, ele sempre vai reafirmar o risco que ele assumiu. Porque, de fato, a gente já falava lá atrás que o Cruzeiro valeria, em termos de marca, de história, mais do que ele pagou, mas ninguém queria assumir o risco que ele assumiu. Então, o nome que ele colocou na frente, e até vou além, o que o Ronaldo agrega também do ponto de vista de expertise na gestão e tudo que vai ser agregado também ao Atlético, às vezes pode valer muito mais dinheiro do que a gente imagina ao longo dos anos, né? Então acho que vale um pouco de reflexão, porque a gente vê muita coisa sensata, muita coisa equilibrada, muita coisa bem feita, dita na internet, mas a gente também vê bobagem pra caramba. Muito. Vê bobagem pra caramba. E eu tô me lixando pra quem tá falando aqui que tá passando pano, isso e aquilo. Não, é o que eu penso sobre futebol. E mais, é o que já dá para pensar depois de 2 anos de acúmulo desse instrumento chamado SAF no futebol brasileiro. É o que a gente está conseguindo ver da realidade de SAF no futebol brasileiro. Né? Gente, o São Paulo, eu entrevistei outro dia lá no CNN Esportes S.A. o presidente do São Paulo. Alguém tem dúvida que a torcida do São Paulo é maior do que a do Atlético? Ninguém, né? Só se for doido. A torcida do São Paulo é a torcida nacional. E maior do que a do Cruzeiro também. Que o mercado de São Paulo é mais rico do que o mineiro? A economia do Brasil, o lugar mais forte é São Paulo. Então o São Paulo é um time com a torcida nacional na economia mais forte do Brasil. A receita do São Paulo é de 600 milhões de reais. Então, um clube que tem uma receita de 600 milhões de reais em São Paulo, com uma das 3 ou 4 maiores torcidas do Brasil. O Atlético está em Minas Gerais, que é um mercado muito mais pobre para tudo, não é só para futebol, para tudo, do que São Paulo, tirando em outras virtudes, né? Mas em grana nós somos mais pobres do que São Paulo. O Atlético fatura 400 milhões. Tem um passivo que gera mais de 200 de juros por mês, por ano. E achar que um clube que tem uma capacidade de receita de 400, consumido com 200 de juros por ano, que isso é um negócio extraordinário, que alguém está doido para pegar esse negócio para si e assumir esse ônus. Mas por que faz? Porque as pessoas vão se envolvendo, vão assumindo responsabilidade, porque gostam,
Em alguns casos, porque às vezes não tem nem a porta de saída para o processo e assumem responsabilidade para si. Agora, eu não acho que se aparecer alguém em condição de fazer algo melhor, que quem está lá para tentar não permitiria, né? E, aliás, tentaram. Vale destacar que a diretoria do Atlético tentou o ano inteiro, com fundos, com não sei o quê, com captação internacional. Só que na hora que você mostra um número desse para um fundo de pensão americano, meu amigo, não vai vir o dinheiro mesmo, como não veio. É a realidade. 8h46.